Jesus disse assim em João capítulo 15: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os chamo de amigos, porque tudo o que meu Pai me deu a fazer, vos tenho dado a conhecer. Então, se você tem Jesus como seu Salvador, Ele é também seu Salvador, mas Ele é o seu amigo, aquele que está ao seu lado nos seus momentos de dificuldades. Vamos abrir hoje à noite para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante. Impedimentos de se render a Cristo. Impedimentos de se render a Cristo. Mateus capítulo 19. A palavra de Deus diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe respondeu: quais mandamentos? Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Oremos. Senhor Deus, hoje à noite nós queremos entender pela Tua palavra porque algumas pessoas têm rejeitado o Senhor Jesus. Porque algumas pessoas têm chegado tão próximos da salvação e não têm se rendido a Cristo. Nós entendemos que há o lado da pessoa que está ouvindo o Evangelho, que está sendo tocada pelo Espírito Santo, mas também existe o lado que nós temos que considerar acerca de nós, das nossas vidas como cristãos. Se há na nossa vida algo que leva o incrédulo a tropeçar, que leva o incrédulo a não querer o Senhor Jesus, que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração hoje à noite, que nós, ó Deus, estejamos dispostos a deixar isso de lado, para que o plano redentor que o Senhor tem para o pecador possa ser efetuado sem nenhum impedimento. Abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua bendita palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Me lembro, muitos anos atrás, quando eu conheci a Cristo como meu Salvador. Eu não sei se como você lembra daquele dia, qual é a sensação que você tem no seu coração. Mas eu me lembro a alegria que Deus colocou no meu coração logo após eu ter sido salvo. E eu lembro que foi algo inexplicável, uma alegria muito grande no meu coração.
E eu me lembro que no mesmo dia, novo convertido, sem conhecer nada da Bíblia, eu cheguei muito empolgado na minha casa. E eu fui contar para minha mãe, para o meu irmão, o que havia acontecido na minha vida. Que o Senhor havia me salvado. Que Ele havia me dado vida eterna. Que daquele dia em diante eu tinha uma morada no céu. Acontecesse o que acontecesse comigo, Deus tinha me prometido que eu iria para o céu. Eu não sabia nenhum versículo, não sabia nada além daquilo que havia sido me mostrado na Bíblia naquela noite. E sabe qual era a minha maior expectativa? É que essas pessoas que moravam comigo na minha casa me falassem: então me conta, como é que é? Como é que faz? E eu imaginando, eu vou responder: tem que aceitar Cristo. Tem que fazer de Jesus o seu Salvador. E eu contei, todo alegre, com o coração transbordante, que eu havia sido salvo. E sabe qual foi a reação dessas pessoas que me ouviram? Nenhuma. Não teve assim nenhum esboço de alegria, de regozijo. E agora, como é que você fez isso? Como é que eu faço? Ah, que legal, né? E pronto, morreu ali a conversa. Depois eu comecei a compartilhar o Evangelho com os meus colegas de escola. Depois com alguns colegas de trabalho. E eu falava com tanta paixão do que Jesus havia feito por mim. E sabe qual era a reação dessas pessoas? Indiferente. Nenhuma reação de como é que eu faço? Eu também quero ser salvo. Havia um ministério de evangelização na Igreja Batista Nova Vida. Nós saíamos semanalmente, íamos na casa das pessoas, apresentávamos o Evangelho. E você sempre ia naquela expectativa: hoje alguém vai receber a Cristo como Salvador. Passávamos algumas horas lá naquela casa, apresentávamos o Evangelho e fazíamos aquela pergunta no final: existe alguma coisa que impeça você de aceitar a Cristo agora? E as pessoas às vezes falavam: não existe nada, eu quero aceitar a Cristo. Mas muitos falavam: olha, não sei se é isso que eu quero, não sei se isso é para mim, eu quero pensar mais um pouco. E eu vi muitas pessoas não querendo aceitar a Jesus. Tem passado já vários anos, eu tenho compartilhado meu testemunho com centenas de pessoas. Pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho visto pessoas abraçarem a Cristo, mas na sua grande maioria, as pessoas dizem não para o Evangelho. Pare para pensar. Se a salvação é um presente tão maravilhoso, tão grandioso, oferecido por Deus ao pecador, gratuitamente, pare para pensar. Por que pessoas recusam o Senhor Jesus? É a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. É a salvação em Cristo, oferecida gratuitamente. Você mostra isso pela palavra de Deus. E a pessoa fala: não, obrigado, eu não quero. Ela recusa. Por que isso acontece? Olhando aqui o Evangelho de Mateus, através dessa história do jovem, né, a gente chama essa história do jovem rico. Na verdade, essa história está registrada por Mateus, Marcos e Lucas. Marcos dá até um pouco mais de detalhes acerca dessa história. Marcos fala que este jovem foi até Jesus. Não só que ele falou com Jesus, ele ajoelhou-se na presença de Jesus, prestou reverência, reconheceu quem era Jesus. Mas quando Jesus apresenta para ele a maneira de Deus para a salvação, ele simplesmente fica em pé, vira as suas costas e vai embora. Então, olhando aqui essa história desse jovem rico, nós temos uma boa resposta da palavra de Deus. Por que pessoas recusam a Jesus? Porque muitas vezes a pessoa chega muito perto de Jesus e não se rende a Jesus.
Quais são os impedimentos que levam alguém a não renderem-se a Jesus? Então, em primeiro lugar, muitas pessoas até chegam a Jesus, mas elas se julgam boas demais e, portanto, elas consideram que são capazes de salvarem a si mesmas. Este rapaz, ele chega na presença de Jesus, versículo 16, e note a pergunta dele: Mestre, o que eu farei de bom para que eu possa receber a vida eterna? Ele achava que ele era uma pessoa extremamente boa e que, por causa da sua bondade, Deus entraria em débito, em dívida com ele e teria o dever de dar a ele a salvação. Então Jesus, sendo mestre, sendo um ensinador, sabendo como levar as pessoas à reflexão, responde esse jovem no versículo 17 até o versículo 19 da seguinte forma: Você acha que você pode fazer alguma coisa boa para ser salvo? Então eu vou dar para você o básico. Guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Especificamente, os 10 mandamentos. Jesus, o jovem, no versículo 20, responde: Tudo isto tenho observado. Lá em Marcos fala: desde a minha juventude, desde quando eu era mais novo do que eu sou hoje. Essa é a resposta do jovem. O jovem responde que havia obedecido à lei, e ao reconhecer que havia obedecido à lei, versículo 20, ele pergunta: mas o que ainda me falta? Jesus nunca ensinou salvação por meio de observância à lei. Esse não era o ponto de Jesus. Jesus não estava dizendo: se você for uma pessoa obediente à lei, se você for um religioso, você vai ser salvo. O que Jesus estava fazendo com aquele jovem? Jesus estava ensinando aquele jovem que a salvação não é proveniente do eu. A pergunta do jovem era: o que eu posso fazer de bom? Jesus fala: eu vou te dar o mínimo. E se esse mínimo for suficiente para ser salvo, você pode ser salvo por sua obediência à lei. Mas ele fala: já tenho feito, Senhor. Mas eu sei que ainda falta alguma coisa. Então Jesus ensina aquele jovem que a salvação não é por obediência. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Obviamente, Romano não estava escrito nessa época. Romanos, capítulo 3 foi escrito alguns anos mais tarde. Mas nós temos um ensinamento aqui acerca da salvação. Romanos capítulo 3, versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. A palavra de Deus está dizendo assim: alguém que é religioso, que tem igreja, que frequenta o culto e até mesmo segue as normas da sua religião, ele não tem vantagem nenhuma pela sua religiosidade na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos demonstrado que tanto os judeus ou os religiosos como os gregos, aqueles que não têm religião, estão abaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem.
nem sequer um. E aí, versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja o contraste. Mestre, que farei eu de bom para ser salvo? Versículo 12 de Romanos 3. Não há quem faça o bem. Jesus tinha que levar aquele jovem ao entendimento de que, apesar de religioso, apesar de fazer coisas boas perante os olhos da sociedade, aos olhos de Deus, ele não tinha vantagem nenhuma. Ele tinha que entender esse fato, que não há mérito humano para a salvação. Jesus em momento algum ensinou a salvação por obras, mas ele mostrou para aquele jovem o verdadeiro propósito da lei. Ele mostrou para aquele jovem que a lei leva o pecador ao reconhecimento do pecado. E o pecado gera a morte. E se eu dependesse de mim mesmo para a minha salvação, eu ainda estaria condenado. Ouvi uma historinha faz muito tempo já de um homem que estava enfermo e ele procurou o médico. Geralmente a gente vai ao médico, o médico não dá um bom diagnóstico, o que a gente faz? A gente aceita aquilo de imediato? A gente fala o quê? Vou procurar uma outra opinião médica, não é assim? Ah, você está assim, assim, assim. Você não gosta do diagnóstico, você fala o quê? Vou procurar uma outra opinião. Então esse homem estava doente, estava enfermo, e ele procurou um médico que se chamava Dr. Lay. E ele entrou no consultório do Dr. Lay e conversou com esse médico. E esse médico, que se chamava Dr. Lay, disse assim para ele: seu caso é grave. Você veio aqui me procurar, eu sou o Dr. Lay, e o meu diagnóstico para você, o meu prognóstico, o que vai acontecer é que você vai morrer. E aquele homem ficou assustado com o que o médico havia dito. Então ele falou, não, eu não posso me conformar com esse prognóstico médico, vou procurar um outro médico. Pegou o seu livrinho do convênio, procurou lá e achou Doutor Graça. E ele foi para o Doutor Graça. E o Doutor Graça falou, pois não, o que acontece com você? Ele falou, olha doutor, estou enfermo, está acontecendo isso. Passei no Dr. Lay e o Dr. Lay disse que eu estou condenado, que eu vou morrer, que não tem cura para mim. O Doutor Graça falou, olha, o diagnóstico dele é verdade. Porque ele é o Dr. Lay. E o Dr. Lay tem um único objetivo, que é dar o diagnóstico de morte. Mas eu sou o Dr. Graça. O seu caso tem esperança. Está aqui o tratamento e você vai ser curado. O que isso nos ensina? Pela palavra de Deus. Lembra o que Jesus disse? A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A salvação não é produto do mérito humano. Então Jesus não estava ensinando aquele jovem que se ele fosse obediente à lei, ele seria salvo. Por quê? Porque ele havia sido obediente à lei a vida inteira. E ele ainda não tinha a garantia da sua salvação. Então ele vai até Jesus e fala, eu quero ser salvo. Eu tenho sido bom, obediente, religioso. Mas isto tem sido insuficiente. Versículo 19, aqui de Romanos 3, a palavra de Deus diz assim, que pela lei todo mundo seja culpável perante Deus, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai,
vende tudo o que tens, dá aos pobres, e assim terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. O foco não estava em deixar tudo. O foco estava na última frase do versículo. Há uma coisa que está te impedindo de ser salvo. Deixa aquilo de lado e segue-me. Porque a salvação vem somente de mim, através da graça. Mateus 19, 26. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que era impossível aos homens? Versículo 25. Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Se esse rapaz, que é religioso, que é ético, que é moral, que faz tudo direito, que tem boa aparência, que tem recursos desse mundo, se ele não pode ser salvo, então quem pode ser salvo? A resposta de Jesus é: aquilo que é impossível aos homens, pela sua bondade, moralidade, ética. Isso é impossível que o homem seja salvo por essas coisas. Mas salvar o homem é possível a Deus. Alguém que não reconhece a sua incapacidade, a sua impotência diante de Deus, não será salvo. Versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que confia na sua riqueza, nos seus bens materiais. É muito mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que alguém assim entre no reino de Deus. Por que pessoas chegam tão perto de Jesus e rejeitam a salvação? Porque elas se consideram boas demais para renderem-se ao que a palavra de Deus fala. Que a salvação não é fruto do seu esforço. Que a salvação é unicamente pela ação de Deus na vida do pecador. Nós vivemos uma sociedade de meritocracia. O que quer dizer isso? Eu chego onde eu chego por causa do meu trabalho. E nós pegamos esse pensamento e trazemos para as coisas espirituais. E quando alguém fala, a salvação não é pelo seu esforço, a salvação é somente por Jesus, você tem que se humilhar. Você tem que dizer: Senhor, eu não posso nada, eu sou incapaz, eu sou impotente, me salva. A pessoa fala: isso é demais para mim, dizer que eu não posso nada. Uma vez eu estava compartilhando o evangelho com uma pessoa e ela falou assim: eu não sou da cidade, eu vim de fora, eu morava numa cidade vizinha, eu vim de fora, eu trabalhei duro, eu consegui construir uma carreira profissional bem sucedida, eu sou servidor público municipal, eu conheço muita gente importante na cidade. Falou, não me lembro agora, mas dia tal do mês tal do ano tal, a prefeitura de Sorocaba fez uma sessão solene e me conferiu o título de cidadão sorocabano pelos benefícios que eu tenho feito por essa cidade. A própria cidade me reconheceu como alguém importante, de valor. Você está dizendo para mim que eu não posso fazer nada para minha salvação? É o que a palavra de Deus apresenta. Não. Eu cheguei onde cheguei por mérito. Então, se um dia eu chegar no céu, vai ser porque eu mereci. Sabe o que essa pessoa fez? Virou as suas costas para a graça salvadora de Jesus e foi viver na sua bondade e religiosidade. Não estamos falando aqui de pecado, que a pessoa foi ser imoral, idólatra. Não, ela foi ser boa. Ela foi ser uma pessoa boa para a sociedade. E, de fato, ela deve ser assim. Né? Ontem, brinquei com a
Karina, né, na volta do Confra lá, falei, agora é o teste, Karina, agora você tem que responder uma coisa para mim. Ontem morreu em Campinas, às 11h50, o Rubem Alves. Aí eu perguntei quem que foi o Rubem Alves. A Karina falou, pastor, já estudei, mas não lembro, né? Rubem Alves foi um educador, um filósofo brasileiro, mas a história dele começa na igreja presbiteriana. A história dele começa lá. Ele vai para o seminário, ele estuda, ele torna-se pastor de uma comunidade presbiteriana em Minas Gerais. Época da ditadura militar, ele é exilado, ele vai para o exterior, lá ele estuda, se pós-gradua, mestrado, doutorado, ele volta depois para o Brasil, mas ele já volta com os pensamentos já não mais em conformidade com a palavra de Deus, né? E por fim, ele acaba sendo retirado do púlpito da igreja e ele dedica-se somente à educação. É lógico que eu não concordo com tudo, porque num dado momento da vida dele, ele achou que o evangelho não era suficiente para a transformação do homem, que o evangelho mais a educação poderia tornar o homem melhor. Mas eu li uma frase dele ontem, né? A pessoa morre, ela é elevada a um status, a um patamar mais alto, né? Então tinha uma frase dele lá ontem, ele fala assim, eu não acreditava que a religião fosse apenas para dar a mim uma vida no céu depois que eu morresse. Eu acreditava que a religião era para fazer esse mundo em que nós vivemos um mundo melhor. Muitas pessoas acreditam que a religião é um instrumento de Deus para a reforma do mundo, mas não é. A religião, na verdade, ela é um dos maiores empecilhos para que o homem chegue à salvação. E enquanto você pensar que o que você pratica é religião, você não vai chegar a Cristo. Porque a religião, bem praticada, vai tornar o mundo melhor. Mas Jesus é o único que vai salvar a sua alma e levar você para o céu. Qual é a sua escolha? Ser bom, ser ético para mudar o mundo e sentir-se bem, ou humilhar-se diante de Deus e falar, eu não posso nada. Senhor, me salva. Segunda razão que levam pessoas a rejeitarem a Cristo. Chegam tão próximas dele, mas acabam rejeitando. Amam demais o seu próprio pecado e não querem se arrepender. Versículo 21 e 22, Jesus disse, se queres ter um tesouro, vende tudo, dá aos pobres. Assim você vai ter um tesouro no céu, vem e segue-me. Tendo o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Às vezes, o nosso amor a alguma coisa é tão forte, é tão profundo, que nos impedem de aceitar a Cristo. Jesus cita 4 mandamentos que tratam dos relacionamentos visíveis. Não mata, não adultera, não furta, não fala mal do próximo, honra teu pai e tua mãe. Ele fala aquelas coisas evidentes que todo mundo poderia fazer. Qual era o propósito de Jesus? Era revelar o coração daquele jovem. Mostrar que aquelas coisas externas ele cumpria. Mas quando Jesus entra no coração dele, agora então você abre mão dos seus bens. Jesus revela que aquele jovem tinha um coração apegado às coisas deste mundo. Em João 4,20, a palavra de Deus diz assim, se alguém disser eu amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Jesus está dizendo assim, se de fato ele obedecesse a Deus como ele dizia que obedecia, ele teria feito o que Jesus pediu. O coração dele é exposto, o coração dele é revelado, o coração dele é demonstrado, que ele agia de uma maneira, mas lá dentro
Ele era uma outra pessoa. Todos nós somos pecadores, mas pecamos de forma diferente. João capítulo 3, Jesus ele mostra por que pessoas estão rejeitando a Cristo. Eles amam demais o seu pecado. Capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? Capítulo 1 do Evangelho de João. Capítulo 1 do Evangelho de João. Versículo 9, falando de Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A luz veio ao mundo, Jesus está dizendo, o Filho de Deus veio ao mundo. Para quê? Para iluminar o entendimento dos homens, para tirá-los das trevas, para eles poderem enxergarem como eles eram e serem salvos. E o que os homens fizeram? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amaram mais as trevas. Amaram mais o seu pecado. E quando a gente fala de pecado, a gente fica desconfortável. Mas eu não sou pecador. Todos somos pecadores. E todos amam o seu pecado. Pecado é pecado. Então tem dois exemplos que eu quero citar aqui. Conheci um homem, um professor de biologia, extremamente inteligente, conhecedor de muita coisa. E quando se falava a respeito de Deus, da origem da vida vindo de Deus, esse homem ficava extremamente irritado. Ele brigava com quem estava falando com ele, porque a sua lógica, o seu entendimento da origem da vida era incompatível com o que a palavra de Deus falava. Então, entre a sua lógica e a palavra de Deus, ele optou pela sua lógica. Rejeitou o evangelho. Ele já era um senhor de idade, ele faleceu, ele partiu sem Cristo, porque amou mais as trevas do que a luz. Outra pessoa que eu conheço, ela falou uma vez assim: se para ir para o céu eu não posso ir para o pagode, então eu prefiro ir para o inferno, porque no inferno é onde os pagodeiros estão. Então ela acredita, né, que o inferno, que o céu vai ser um lugar chato e que o inferno vai ser um lugar animado. Ela acredita que lá no inferno vai ter churrasco e vai, né? Mas não é do tipo que ela está pensando, não. Ela acha que vai ter um churrasco, uma roda de pagode, o pagodeiro tocando, eles vão ficar sambando. Olha o que Satanás faz. Faz a pessoa pensar que o inferno é um lugar de alegria e de deleite, como a pessoa pensa que o que ela está fazendo aqui na terra é. Qual era o pecado dessa pessoa? Ela não queria deixar as coisas que ela gostava aqui nesse mundo para ser salva. Esse jovem ficou triste. Versículo 22 de Mateus, ele se entristeceu muito. Não foi uma tristezazinha qualquer. Ele ficou muito triste. Mateus 19, 22. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele ficou triste, mas ele não quis mudar. Sabe o que ele queria? Salvação sem arrependimento. Ele queria ser salvo, mas ele não queria mudar. Amava demais o seu pecado. Tem ainda 2 pontos aqui que eu quero destacar hoje à noite. Não estão aqui no trecho de Mateus, mas que são importantes. Por que pessoas chegam tão perto de Jesus e não se rendem a Jesus? Colocam impedimento. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo
19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que lhe foi semeado no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra, e a seguir vem o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. A saber, o Deus desse século, que tem cegado o entendimento do incrédulo, para que a luz do evangelho não resplandeça nos seus olhos e eles sejam salvos. Evangelismo é uma batalha espiritual. Quando você está falando do Evangelho, o Espírito Santo de Deus está agindo naquele coração. E o nosso adversário, ele não é bobo. Ele sabe que ele não pode vencer o Espírito de Deus. Então ele não atua naquele coração ali enquanto o Espírito Santo está atuando. Porque ele sabe que o Espírito Santo é mais forte. Mas o que ele faz? Ele espera o momento oportuno. Depois que a semente está lançada, o que ele faz? Ele espera a hora certa e vai lá e retira a semente. Por que pessoas chegam tão perto de Jesus e o rejeitam? Porque o Satanás, o adversário de Deus, o adversário do crente, está atuando, retirando a pregação da palavra naquele coração. Por isso, quando você estiver evangelizando, deixa a pessoa entender que se ela deixar aquele momento de convicção para depois, o inimigo vai chegar a agir no coração dela. E pode retirar a semente que foi ali lançada. E o último ponto que eu quero destacar hoje à noite. Por que pessoas chegam tão próximas de Jesus? E ficam em pé, viram as suas costas e vão embora. Porque alguns crentes têm vidas tão incoerentes ao Evangelho que impedem que pessoas cheguem à salvação. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Versículo 13. Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus fala duramente que há pessoas vestidas de religiosos, mas com uma vida tão incoerente que impedem que outros cheguem a Cristo. A palavra hipócrita é a transliteração do termo grego hipócrites. Esse termo era usado na linguagem da época para o ator que usava uma máscara de cera para encenar no teatro. Jesus está dizendo que crentes de vida dupla, pessoas que vestem uma máscara de domingo, de quarta-feira, mas que não vivem o Evangelho todos os dias, são fingidores. Conhece aquele poema, né? O poeta é um fingidor, não vou citar ele aqui, mas muitos crentes são fingidores. Colocam um terno, uma gravata, chegam, mas são incoerentes lá fora e eles impedem que outros cheguem à salvação. Sua vida no mundo lá fora deve ser como ela é aqui dentro da igreja. Já ouvi essa historinha, não me lembro, foi alguém aqui da igreja que me contou. O filhinho falou assim, né? Mamãe, vamos mudar para a igreja. Como assim mudar para a igreja? Vamos morar lá na igreja. Morar lá na igreja, mas por quê? Porque lá na igreja, vocês são bons, vocês são gentis, vocês são educados, né? Vocês fazem tudo direitinho. E quando chega aqui em casa, é só gritaria, é só
briga. Então vamos mudar para a igreja. Sua vida no mundo lá fora deve ser igual ela é aqui na igreja. Você deve ser correto, santificado. Lá fora como você é aqui. Ou melhor, né? Não tem que ter uma separação aqui e lá. Nós devemos ser. Falei hoje de manhã na escola bíblica dominical, uma situação que eu vivi. A pessoa falou, a única diferença entre a minha família e a família do vizinho é que a família do vizinho vai para a igreja. Mas o resto nós somos todos iguais, fazemos as mesmas coisas. Tiago capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Se você fala que isso é certo,